Simbora lá, pessoal. Aqui falaremos sobre biografia e nominal groups, ou grupos nominais. Na língua definição, que por sinal foi a primeira coisa que vocês viram. O que diz aqui? The true story of a notable person's life written by another person. Ou, em tradução, a história real de uma pessoa notável, da vida de uma pessoa notável, escrita por outra pessoa. É isso que tem a tradução aqui. Dito isso, da definição, vamos lá para ver características comuns. Describe the person's surrounding, ou seja, descreve não o arredor da pessoa em si, mas sua vida em geral. Show how the person affects other people. Show how the person affects other people. Mostra como aquela pessoa impacta a vida de outras pessoas, como impactou a vida de outras pessoas. Exemplo, alguém aqui já ouviu falar da vida do Isaac Newton, das 3 leis da física, das 3 leis de Newton? Ou alguém já ouviu falar da questão de Senhor Maupertuis? Eu não vou saber escrever o nome, mas essa é a pronúncia Senhor Maupertuis, que foi o idealizador da quantidade de ação, que deu inclusive o boom para chegarmos no que temos hoje até a física quântica. A outra característica da biografia, ela provê exemplos que demonstram o quanto a pessoa comporta-se, o comportamento da pessoa diante de situações adversas e como se saiu. Exemplo, não sei se vocês já ouviram falar da biografia da primeira mulher milionária norte-americana, que foi uma negra, uma mulher negra que enfrentou muita dificuldade para chegar no seu primeiro milhão. E eu acho era uma pobre lascada que conseguiu chegar onde chegou, vendendo produtos para mulheres de porta em porta, batendo de porta em porta. Você quer comprar o produto? É ótimo para o cabelo, é ótimo para a sua coisa, ajuda, cresce, fortifica, e batendo de porta em porta, de porta em porta, de porta em porta. Sei que é muito bonito, tem na Netflix, eu recomendo. Continuando. Outras características: supply details that illustrate the person's individualidade. Deixa eu ver como é que se pronuncia isso. Individualidade. Individuality. Pois é. Ou seja, dá detalhes que ilustram como era a personalidade daquela pessoa, a personalidade da sua individualidade, a sua individualidade pessoal. Também mostra nota como escrever os sentimentos sobre aquela pessoa. Por exemplo, aquele que escreve, né? Como o autor se sente sobre a pessoa. Por exemplo, quem escreve a biografia de Neil Armstrong, o primeiro cara. Então, já imagina aí. Se fosse um parente, se fosse uma pessoa qualquer, enfim. Geralmente inclui fatos sobre a pessoa, fatos sobre a família da pessoa e importantes memórias. Aí treinando a pronúncia também. Fact about the person, fact about the family on the person, important memories. Pronto, tá tudo certo. Aparentemente não errei
pronuncia não. Por que nós devemos estudar biografias? Por causa que elas nos tentem traduzir aqui o motivo. Porque eles podem introduzir estudantes ao um mundo todo novo de figuras históricas e diferentes eras. Estudando, eles podem também se inspirar ou inspirar estudantes, como leem sobre pessoas que sobressaíram sobre os problemas frente a obstáculos e críticas, mas perseveraram até o sucesso. Isso é lindo, 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 lindo. É lindo, é lindo. Por exemplo, Lewis William Gordon Pugh is a British South African endurance swimmer and ocean advocate. He is the first person to complete a long-distance swim in every ocean on the world, and he frequently swims into vulnerable. 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 And frequently swims in vulnerable ecosystems to draw attention to their applying para suas causas. Ou seja, quem é esse cara aqui que a gente vê aqui? Esse cara. Ele, sobre a sua nacionalidade, sobre o que ele faz. Ele é um nadador de longa distância e também um ativista dos oceanos. Ele tem essa conquista pessoal. E porque ele geralmente nada em ecossistemas vulneráveis. Vulnerable. Por que ele faz isso? Justamente para chamar atenção para essa causa importante, né? Aí, vocês não sei se perceberam e vão perceber, mas tanto nesse texto quanto até mesmo em outros que vocês vão ver, há a existência de grupos nominais. E eles nos ajudam bastante. E eu vou mostrar para vocês o que eles são e como compreendê-los. Certo? Então vamos lá. Por exemplo, o trecho a seguir, do texto que a gente acabou de ver. A British South African Endurance Swimmer. Só isso daqui, desconsiderando o artigo A, vou até anotar daqui para cá. Oh, Jesus. Daqui para cá. Tudo isso é um grupo nominal. Isso daqui também é um grupo nominal. Um grupo nominal é formado por palavras. E tem grupos nominais com 3 palavras. Esse daqui só tem 2 palavras. Tem grupo nominal até mesmo de 4, 5 palavras. E a forma como lê eles, não sei se vocês já perceberam, é de trás para frente. Por exemplo, se fosse para traduzir isso a pé da letra, seria para ler, né? Advogado dos oceanos. Mas isso não existe em português, então seria mais como um ativista marítimo mesmo. A British South African, ou seja, um sul-africano britânico. Talvez a mãe, né, seja britânica. E o pai seja sul-africano. Aí tem aqui, ó. Olha, são palavras que têm como núcleo um substantivo, os grupos nominais.
Por exemplo, ela é she is a intelligent student. Concordam comigo que inteligente está caracterizando estudante? Tanto é que a gente até chama esse inteligente aqui de adjetivo. E o estudante é um substantivo que vai ser caracterizado, que vai estar relacionado com tudo o que vem antes dele. E quando a gente lê em português, a gente primeiro se fala o núcleo e depois as respectivas características. Como aqui só tem uma característica, então ao ler eu primeiro diria, ela é uma estudante inteligente. Ou inteligente estudante faria sentido para a gente, mas se levássemos ao pé da letra, teríamos que ler da primeira forma, como eu disse. Mandela joining the African National Congress nessa data aqui, 1914 to... Deixa eu ver como é que se... 42. 1942. Mandela entrou no Congresso, que é o substantivo, nacional, que já está começando a caracterizar o substantivo, africano. Ou seja, ao ler isso daqui, eu teria que ler: Mandela entrou no Congresso Nacional Africano. Ok? Tudo o que está em negrita aqui está caracterizando o respectivo núcleo, que é o substantivo. Em português, em nossa língua materna, os modificadores geralmente aparecem depois do núcleo. Como exemplo, escândalos financeiros ou até mesmo outro exemplo aqui, computadores assassinos, ou não, computadores fraudulentos, que fica mais real, né? Afinal, se eu botasse computadores assassinos, pareceria se fosse um filme fraudulentos, daqueles do ano 2000. Computadores fraudulentos. Percebam que quem é fraudulento é o computador, é o meu núcleo. O computador aqui sendo substantivo e fraudulento sendo um adjetivo que está caracterizando ele. Aqui também, ó, escândalo é meu substantivo. Financeiros, estou caracterizando o escândalo, adjetivo aqui. Aí ao ler, leio primeiro eles, depois esse. Em inglês, porém, os modificadores quase sempre aparecem antes do núcleo. Exemplo, financial scandals. Ou se eu fosse falar em inglês, está aqui, eu esqueci qual é o nome dessa palavra. Fraudulentos computadores. Fraudulent computers. Fraudulent computers. Ou seja, fraudulent computers. Enfim, espero que tenha feito entender. Olha, por isso é importante observar que em inglês o núcleo será sempre a última palavra do grupo nominal. Vamos aqui, eu quero que vocês tentem resolver essa questão aqui, de cabeça mesmo, e depois vejam se acertaram. Já vou, inclusive, caçar meio de falar a resposta e, e espero que vocês deem certo. Sublinhe os grupos nominais, circule os núcleos e traduza as frases. Giovanni developed a useful computer program. Giovanni desenvolveu um útil programa de computador. Computer program. Um programa de computador. Aqui o grupo nominal.
E esse seria o nosso núcleo. David said that is a beautiful sunny day. Esse é um grupo. Vamos lá. David disse que esse é um lindo dia de domingo. Mas poderia ser beautiful também. Beautiful sunny day. Um dia. Deixa eu ver aqui. David said that is a beautiful sunny day. Ensolarado, bestalhado. Sunny day é ensolarado, né? Então é tudo isso daqui e isso daqui sendo o núcleo, sunny day. Eduarda has a big black cat. Esse é um grupo nominal que tem 3 palavras. 1, 2, 3. E o núcleo é cat, que ele é o gato. Black é a característica, big também é a característica. There is a heavy glass door in Ryan house. Ou seja, tem uma pesada vidro porta na casa de Ryan. Ou, para fazer sentido, tem uma porta de vidro pesada. Não a pesada vidro porta, ó. Porta de vidro pesada. Tá vendo? Fica até mais fluente. There is a small green insect in Gabriel pocket. Ou seja, tem um inseto verde pequeno. Tem um inseto verde pequeno no bolso de Gabriel, na carteira de Gabriel. Rudan e João Victor took a long train journey. Uma longa jornada de trem. Uma jornada de trem longa. Ou poderia ser somente long train. A long train journey. John Victor took a long train journey. Não. É train journey, que é... Ignora esse long aqui. Poderíamos deixar o journey como núcleo. Franciello ate a small red apple. Esse cara comeu uma pequena vermelha maçã. Ou melhor lendo, uma maçã vermelha pequena. Chega, faz mais sentido, né? Fica aí um desafio para vocês. Escrevam aí embaixo algo que tenha um grupo nominal, algo que seja um grupo nominal. Fica aí esse desafio. Pois é isso, pessoal. Foi esse o vídeo. Nos vemos na próxima. Fica o desafio conforme eu tinha dito aí. E espero que vocês cumpram. Será um prazer ler. Até depois.